Gente, o cuidado que uma criança recebe durante a sua vida é de crucial importância para a formação da sua personalidade e também do adulto que ela vai se tornar, não é? Bom, a responsabilidade, claro, é dos pais, que têm o primeiro contato da criança com o mundo. Oferecer apoio material, mantê-la alimentada e em segurança são fatores importantíssimos para a saúde mental e também do comportamento social. Porém, não é raro aparecer por aí histórias de crianças que foram abandonadas ou que foram criadas por outra pessoa que não os pais. Quais as consequências disso? Bom, hoje a gente convidou a psicóloga Lívia Marques para falar sobre esse assunto. Doutora Lívia, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Lívia, primeiro, o que é o abandono afetivo? Então, você falou uma coisa muito importante dos referenciais. E quando a gente tem filho, vou dar o exemplo dos filhos, porque a gente tocou nesse exemplo dos filhos. Quando a gente tem filhos, esses filhos conhecem os pais, convivem com outras crianças que têm os pais presentes de forma real e tem esse carinho e esse amor. E os pais dessa criança estão distantes dela, não fazem e não dão esse tipo de atenção para ela, ela se sente realmente descoberta, ela se sente realmente abandonada desse amor que ela tem como perspectiva para a vida dela. E quais as consequências desse abandono afetivo para a criança, Lívia? O que acontece? Algumas crianças, elas, quando passam por essa situação, têm outros cuidadores. Então, esse cuidador pode ser os avós, pode ser um tio ou uma tia, ou então essa criança, ela pode estar morando num abrigo, por exemplo, mesmo sabendo que ela tem pai e mãe. E aí, o que acontece? Essa criança, ela pode ficar muito bem resolvida, ou então ela pode não ter uma boa resolução com isso. Lívia, o que é não ter uma boa resolução com isso? Ela gerar, na verdade, alguns comportamentos que são disfuncionais em relação ao carinho desse outro cuidador. Então, às vezes, ela pode parecer agressiva com esse outro cuidador, aquela famosa frase, você não é minha mãe, você não é meu pai, não tá mandando em mim por quê? Esse tipo de frase é um tipo de frase que é muito recorrente. A gente também pode falar de crise de ansiedade, a gente pode falar de isolamento social, a gente pode falar de agressividade, que são alguns dos sintomas que a gente pode estar abordando quando a gente fala desse abandono. A depressão também pode estar ligado ao abandono afetivo? Pode, ela pode realmente estar ligada, principalmente quando essa criança vive em um contexto em que outras crianças não passam por esse abandono. Okay. E ela fica se questionando realmente por que ela é tão solitária, por que ela é tão sozinha, o que ela tem de diferente, de ruim, para que ela não receba isso. A gente pode dizer também, Lívia, que o abandono afetivo ele acaba influenciando no caráter dessa criança? Aquilo que eu falei. Pode influenciar como não pode. Tudo vai depender de como essa criança ela é assistida desde sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem uma intervenção logo no início, a gente consegue ter uma criança saudável, com uma habilidade social, emocional e pessoal muito boa, com inteligência social, emocional e social boa. Mas se a gente não intervir e perceber que está acontecendo alguma coisa que está trazendo algum tipo de dificuldade no dia a dia dessa criança, a gente pode ter realmente algum tipo de problema. Ok, e como que, então, já que a gente está falando sobre esse assunto, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, uma criança que passa por essa situação? Primeira coisa que eu digo é acolhimento. Acolhimento sempre é muito importante. A segunda coisa que eu digo é o seguinte, não julgue. Se você é o cuidador dessa criança hoje, que está nesse papel de dar carinho, amor, né, de estar educando, tente não julgar. Tente não ficar falando mal dessas outras pessoas que não querem ter essa responsabilidade e que não dão esse carinho e esse amor. Tente não fazer isso. Proporcione para essa criança momentos legais, momentos que sejam bons,
não tente, por exemplo, afastá-la de qualquer contato que esse outro possa querer ter. A não ser que tenha algum tipo de abuso, algum tipo de violência, porque aí é um caso que é muito mais grave. E aí a gente já tem uma parte muito mais jurídica nisso tudo. Então, a gente precisa acolher, fazer coisas boas com essa criança, demonstrar amor e carinho e, principalmente, colocar regras e rotina na vida da criança. Muito bem, gente. O nosso Alô Doutor hoje, falando com a doutora Lívia Marques, ela é psicóloga e o nosso tema hoje é abandono afetivo. Lívia, você falou aí de parte jurídica. Vamos falar de lei também, né? O que diz a lei sobre o abandono afetivo? Então, quando a gente fala sobre abandono afetivo, a gente pode estar embasando várias situações, na verdade. A gente pode estar falando de casos de crianças que podem ser molestadas, que podem estar sofrendo um abuso sexual ou violência doméstica. A gente pode estar falando, por exemplo, de alienação parental. Então, quando a gente entra nesse meio jurídico, a gente não precisa apenas do acompanhamento psicológico e da equipe, família, escola, psicólogo. A gente precisa da equipe, advogado, psicólogo, escola e família que cuida e que ama e que tem essa interação com essa criança. Ok. Lívia, mais alguma coisa que você gostaria de passar para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade, tá? Eu acredito realmente que quando a gente quer dar carinho, amor para uma criança, limites, porque toda criança precisa de limites e regras, a gente pode fazer isso. Eu sei que é muito difícil fazer. Eu sei realmente que é muito difícil, mas não maltrate o seu filho. Ele não pediu para nascer, por exemplo. E ele também não vem com nenhum tipo de manual de instruções, em momento nenhum. Então, a gente precisa realmente saber se a gente está ali em condições de estar cuidando daquela criança. E se a gente não tiver, não se rebele contra ela. Peça auxílio a alguém que possa estar te auxiliando nesse momento. Qual é a hora de procurar esse auxílio, essa ajuda, Lívia? Quando você perceber que você, por exemplo, não quer nem olhar para essa criança, quando você perceber que está num desgaste psicológico e mental e físico também, que você não quer fazer absolutamente nada, nem com a criança, nem com ninguém, e isso se prolonga. Então a gente precisa procurar ajuda quando a gente percebe que a coisa não está funcionando, que a roda não está girando da melhor forma possível. E qual é a hora também de procurar ajuda psicológica para essas crianças? Quando a gente percebe que essa criança começa a ficar violenta, ou então que ela se isola muito, ou então que ela tem alguma alteração no sono, do apetite, no comportamento dela, quando ela começa a sofrer ou a fazer bullying com outras crianças na escola, porque a escola é uma grande parceira da gente em relação a nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito bem, gente. Abandono afetivo com Lívia Marques, psicóloga, hoje aqui no nosso Alô Doutor. Lívia, muito obrigado por sua participação, tá? Muito obrigada, eu tenho todos uma ótima tarde. Muito bem, amanhã você já sabe, tem mais Alô Doutor aqui na Gazeta. Coisa boa ouvir você!